E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre como os cavalos aprendem. Isso é super importante para quem treina cavalo, então, bora! A gente tem um vídeo que a gente fala sobre os princípios do treinamento Beatless, né? A gente vai deixar no card aqui em cima esse vídeo, onde a gente fala um pouquinho sobre as técnicas que a gente usa para poder ensinar o cavalo, beleza? O que a gente precisa lembrar quando a gente vai treinar o cavalo é que ele é uma presa, né? Então ele tem um senso de preservação muito grande e é um animal que vive muito no presente, né? Então tudo que ele experiencia vira uma aprendizagem para ele. Então o cavalo aprende sob tentativa ou erro, né? Então ele vai tentar um comportamento, esse comportamento, se der certo, ele vai repetir, e se não der certo, ele vai evitar de repetir, beleza? Isso a gente chama de condicionamento operante, onde a gente já falou no vídeo dos princípios, tá? Então assim, a gente precisa entender que para o cavalo não existe bom ou mau comportamento, só existe o comportamento, né? Então se aquilo traz algum benefício na cabeça do cavalo, ele vai querer repetir, né? A gente que julga os comportamentos como bons ou ruins, como desejáveis ou indesejáveis, né? Então assim, como é que a gente faz para ensinar o cavalo um comportamento, né? Existem 3 formas básicas que a gente pode ensinar, tá? A primeira se chama capturar, né? É uma técnica que a gente chama de capturar. A segunda é atrair. E a terceira é formar, tá? Tudo isso tem a ver com comportamento, né? Então, como a gente faz para capturar, né? Para a gente ensinar um cavalo através da captura de um comportamento. Então, a gente vai esperar que o cavalo faça o comportamento dele naturalmente, porque ele quer, e a gente vai tentar reforçar aquele comportamento para acontecer mais vezes. Como isso acontece? Bom, vou dar um exemplo prático. Você quer ensinar o seu cavalo a deitar sem cordas. Inclusive, se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo falando a respeito, tá? Aí você espera o seu cavalo deitar, né? Coloca ele num lugar onde você sabe que ele vai deitar e você vai ficar perto dele. Na hora que ele começar a deitar, você vai reforçar aquilo com uma recompensa. No caso, a gente já está falando de reforço positivo, né? Então você pega um petisco e na hora que esse cavalo estiver abaixando a cabeça e fazendo aquele gesto de deitar, pá, é a hora que você vai dar o reforço positivo para ele, beleza? Então pessoal, se você tá aqui, deixa um like, porque eu sei que esse vídeo vai ser um vídeo que é só para as pessoas que realmente estão interessadas em como treinar os seus próprios cavalos e como entender eles melhor, tá? Então vocês já estão de parabéns por estarem aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com aquele seu amigo que está querendo treinar cavalo também. A gente também pode atrair, né, o cavalo para ele poder fazer o comportamento. Tipo assim, a gente usa uma isca para induzir ele a fazer um comportamento, né? Então, vamos supor, eu quero ensinar a Niara a fazer um alongamento. Então eu vou pegar minha raçãozinha aqui e eu vou atrair ela para a posição que eu quero, né? Então eu quero fazer um alongamento lateral, ela fez o alongamento, eu dei a ração para ela. Então assim a gente também consegue ensinar. Com o tempo eu não preciso mais da ração, porque eu troco a ração por um comando. No caso aqui, é estralar o dedo. Então quando eu estralo o dedo, ela tem que encostar no meu dedo e aí ela recebe a recompensa, tá? A gente também tem a formação de comportamento. Então é quando você não consegue tirar o comportamento inteiro para você reforçar ele, você consegue pegar partes dele e ir montando esse comportamento. Você também pode fazer isso ensinando o seu cavalo a deitar. Então, por exemplo, se o seu cavalo não deita imediatamente, né? Você pode primeiro reforçar muito quando ele abaixar a cabeça e começar a patear o chão, né? E aí, depois de um tempo, ele vai entender que quando ele faz isso, ele ganha uma recompensa. Então ele vai começar a repetir esse comportamento e aí você vai, com o tempo, levando ele a cada vez mais formar o comportamento de deitar, né? Ele tem que cheirar o chão, ele tem que patear um pouco, ele tem que juntar os posteriores e aí depois ele se ajoelha e deita no chão. Então, se eu pego todas essas etapas e divido elas e vou reforçando cada etapa até chegar no final, que é o comportamento de deitar, a gente chama isso de formação de comportamento. A gente também pode utilizar isso com pressão e alívio, né? Porque até agora a gente está falando muito sobre reforço positivo.
Mas, na minha prática, é muito mais fácil você reforçar um comportamento que você deseja do que você tentar pressionar o cavalo a fazer esse comportamento, né? Isso porque eu não estou nem falando sobre forçar o cavalo a nada, né? Então, por exemplo, tem gente que ensina o cavalo a deitar forçando ele com cordas ou com a própria mão, dobrando a pata dele. Então, quando você tenta forçar o cavalo, é algo antiético. Você não está ensinando ele, você não está fazendo com que o cavalo pense em cumprir esse próprio comportamento. Você está simplesmente forçando ele a fazê-lo, né? Então, isso na minha concepção, Niara, isso na minha concepção não é ensinar o cavalo, né? É você forçar uma postura nele, né? Forçar alguma coisa para ele fazer contra a vontade dele. Então, por exemplo, agora eu vou capturar um comportamento. Primeiro tem que decidir qual é o comportamento que você quer. O comportamento que eu quero em questão é que a Niara não faça nada quando eu apresentar um estímulo com a minha corda, tá? Ou seja, basicamente eu quero dessensibilizar ela, tá? Então, quando ela fizer nada, que é um comportamento, eu vou reforçar ela, beleza? Então eu vou chegar aqui. Ela não fez nada, eu reforcei, né? E aqui eu usei reforço combinado, né? Eu apresentei uma pressão, que foi a corda. Essa pressão, ela não causou nenhuma resposta do animal, que é uma dessensibilização. E aí eu reforcei com reforço E aí eu reforcei positivamente ela. Eu dei uma recompensa por ela não fazer nada, né, Niara? Tá chegando perto da hora da ração, ela tá aqui pedindo. Agora a gente vai fazer a atração, né? Atrair o cavalo para um comportamento que a gente quer. Vou usar de isca aqui. Perdão, vou fazer com a isca, calma. Vou pegar aqui uma ração, vou usar de isca para ela fazer um alongamento, tá? Então o comportamento que eu quero é alongamento lateral. Peguei aqui, ela sabe que eu tô com a ração na mão, alongou, eu reforcei, beleza? Então a gente fez basicamente uma atração, né? A gente atraiu o cavalo para um comportamento que a gente queria. No caso aqui, é a flexão, tá? Com o tempo, você atrai ele com comida, né? Considerando reforço positivo, mas você pode trocar isso por algum sinal. No caso aqui, a gente já ensina um tipo de treinamento que a gente chama de alvo, né? Então eu vou trocar a comida pelo toque do focinho dela. Quando ela toca na minha mão, eu reforço, tá? Então agora a gente vai tentar formar um comportamento, né? A Niara já sabe, mas a gente vai fingir que ela não sabe. Demonstração. Vamos então pensar no comportamento, que vai ser o recuo, tá? Então, supondo que o meu cavalo não recue, eu quero que ele pelo menos pense em andar para trás e para mim isso já vai ser a formação de um comportamento. Um recuo completo é um passo com cada membro do cavalo, né? Você começa com uma pata indo para trás e no final você quer o ciclo inteiro. Então vamos lá, para formar primeiro uma pata indo para trás. Eu vou usar reforço combinado, ou seja, vou apresentar uma pressão e ela precisa responder, beleza? Niara? Bom. A Niara já é treinada, então você vê que ela praticamente faz o ciclo completo do recuo, né? Mas quando o cavalo não sabe recuar, você não começa recuando 50 passos com ele, você começa recuando uma pata. E aí você vai construindo aquele comportamento que você quer. Vou fazer de novo. Nem fiz e ela já foi. Desesperada. Beleza. E aí a gente tem que pensar o seguinte, você viu que a Niara tá aqui fazendo careta pra mim, né? E tá querendo muito que eu dê comida pra ela tá aprendendo a fazer o sorriso, né? O reflexo de Fleming, e por conta disso ela fica querendo oferecer isso o tempo todo. Você tem o que você reforça. Você tem que tomar cuidado para você não oferecer a recompensa, principalmente em termos de reforço positivo, mas também de alívio, é que você não reforce um comportamento que você não quer, né? Então vamos supor que a Niara está aqui e ela começou a patear, né? Eu não quero que a minha égua fique pateando de impaciência. Eu não vou reforçar enquanto ela estiver fazendo isso, né? Então, por exemplo, se eu estou num treinamento e estou jogando pressão, eu não vou dar alívio quando ela estiver pateando, né?
eu não vou dar recompensa alimentícia quando ela estiver pateando, eu vou dar quando ela estiver quieta, né? Então sempre pensa nisso, você tem o que você reforça, né? Isso funciona para qualquer momento que você está com o seu cavalo, porque às vezes a gente acha que só o momento que você está dentro da pista que você está treinando ele. E na verdade ele está aprendendo um monte de comportamentos desde quando você chega lá e vai encontrar ele na baia. Então se o seu cavalo está com a orelha murcha, batendo o pé no chão, está ansioso, indo de um lado para o outro, e você dá uma cenoura para ele naquele momento, você está reforçando a ansiedade do seu cavalo, né? Pense nisso toda vez que você for dar um petisco para o seu cavalo. Então, pessoal, a mensagem final que eu tenho para falar para vocês é que a gente precisa tratar a aprendizagem do cavalo como ciência e não como religião. Então não tem esse negócio de eu não acredito em reforço positivo, eu não acredito em reforço negativo, porque na verdade isso é ciência. Isso já foi comprovado que funciona. Então o que a gente precisa fazer é dispor dessas ferramentas, né? E obviamente dispor delas com ética. Então nada de violência, nem física e nem mental. Você não pode intimidar o seu cavalo demais, tanto quanto você não pode agredir ele, beleza? É lembrar que você tem que conhecer todas as ferramentas para você usar adequadamente, porque cada cavalo vai se beneficiar mais, né? Vai ter facilidade de aprender com um tipo de ensino, né? Com um método de treinamento. Então, se você souber 10 métodos de treinamento, a sua chance de sucesso é muito maior do que se você souber um só. Exatamente. É isso, pessoal. Um beijo, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. É isso aí, galera. Até a próxima semana. Treinem com cuidado. Um beijo!